Bom dia, meus amados e minhas amadas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida nesta manhã. Hoje eu quero falar com você que olha para trás e sente um peso no coração. Talvez você esteja carregando arrependimentos. Talvez existam decisões que gostaria de desfazer. Talvez existam anos que parecem ter sido desperdiçados. Anos de sofrimento. Anos de escolhas erradas. Anos de afastamento de Deus, anos de relacionamentos quebrados, anos de sonhos abandonados. E quando olhamos para trás, às vezes surge uma pergunta dolorosa. Será que ainda existe esperança para mim? A palavra do Senhor responde essa pergunta em Joel, capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Que promessa extraordinária! Deus não prometeu apenas restaurar uma colheita. Ele prometeu restaurar anos. Anos que pareciam perdidos. Anos que pareciam impossíveis de recuperar. Anos que ninguém poderia devolver. Porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. O contexto dessa passagem é muito interessante. O povo havia se afastado do Senhor. Havia desobediência, havia pecado, havia negligência espiritual. E como consequência, a terra sofreu destruição. Os campos foram devastados. As colheitas desapareceram. Tudo parecia perdido. Mas quando o povo voltou seu coração para Deus, algo extraordinário aconteceu. O Senhor não apenas perdoou, Ele prometeu restaurar. Perceba uma verdade importante. Deus não é especialista apenas em perdoar pecados. Deus é especialista em reconstruir histórias. Muitas pessoas acreditam que Deus consegue salvá-las, mas não acreditam que Ele consegue restaurá-las. Acreditam no céu, mas não acreditam em um novo começo. Acreditam no perdão, mas não acreditam na transformação. Acreditam na misericórdia, mas não acreditam na restauração. E é exatamente aí que o inimigo trabalha. Ele tenta convencer você de que chegou tarde demais, que já passou da hora, que a oportunidade acabou, que o estrago foi grande demais. Mas a Bíblia inteira conta uma história diferente. Abraão recebeu a promessa quando tudo parecia impossível. José foi restaurado depois de anos de injustiça. Ruth encontrou um novo futuro depois da perda. Pedro foi restaurado depois de negar Jesus. Paulo foi transformado de perseguidor em apóstolo. Porque Deus tem prazer em reescrever histórias. Talvez você esteja ouvindo este devocional e pensando: você não conhece os erros que eu cometi. É verdade, eu não conheço. Mas Deus conhece. E mesmo assim continua chamando você para perto. Charles Spurgeon dizia que a graça de Deus é maior que a profundidade do nosso pecado. Isso significa que nenhuma falha é maior que a misericórdia do Senhor. Mas existe algo importante que aprendemos em Joel. A restauração começou quando houve arrependimento. O arrependimento não é viver preso à culpa. Arrependimento é mudar de direção. É reconhecer que precisamos de Deus. É abandonar caminhos que nos afastam da sua presença. É permitir que o Espírito Santo transforme nosso coração. Muitas pessoas querem uma vida nova sem um coração novo. Querem resultados diferentes vivendo da mesma maneira. Mas Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro, Ele cura o coração. Depois, Ele reorganiza a vida. Primeiro, Ele restaura a alma. Depois, Ele restaura os caminhos. Talvez o maior milagre que você precise hoje não seja financeiro. Talvez seja espiritual. Talvez seja emocional. Talvez seja a cura de uma ferida que você carrega há anos. Talvez seja a libertação de uma culpa que ainda pesa sobre você. Talvez seja a coragem para recomeçar. Porque existem pessoas que não avançam porque continuam vivendo olhando para trás. Estão tão focadas nos anos perdidos que não conseguem enxergar os anos que Deus ainda está preparando. O apóstolo Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Deus não quer que você viva aprisionado ao seu passado. Ele quer que você viva guiado pela sua promessa. E a promessa é clara: restituir-vos-ei os anos. Isso significa que Deus pode devolver alegria.
pode devolver esperança, pode devolver propósito, pode devolver paz, pode devolver sonhos, pode devolver direção. Talvez não da forma que você imaginava, mas de uma forma muito melhor do que você consegue enxergar hoje. O escritor cristão C.S. Lewis disse certa vez: "Você nunca é velho demais para estabelecer um novo objetivo ou sonhar um novo sonho." E se isso é verdade humanamente, imagine o que Deus pode fazer. Por isso, nesta manhã, entregue ao Senhor tudo aquilo que você considera perdido. Entregue suas falhas, entregue seus arrependimentos, entregue suas dores, entregue seus medos. Porque Deus continua sendo especialista em transformar ruínas em testemunhos. Vamos orar. Pai amado e Deus querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã com o coração aberto. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces as lágrimas que foram derramadas em silêncio. Tu conheces as dores escondidas. Tu conheces as feridas que ninguém vê. Tu conheces os arrependimentos que ainda pesam na alma. E hoje, nós nos aproximamos de Ti, confiando na Tua misericórdia. Senhor, muitos dos que estão orando agora sentem que perderam anos da vida, anos de oportunidades, anos de sonhos, anos de relacionamentos, anos de paz, anos de alegria. Mas hoje nós nos agarramos à Tua promessa. Tu és o Deus que restaura os anos consumidos. Tu és o Deus que transforma cinzas em beleza. Tu és o Deus que faz nascer esperança, onde só existia desânimo. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas escolhas erradas. Perdoa os momentos em que nos afastamos da Tua vontade. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Purifica o nosso coração. Renova a nossa mente. Fortalece a nossa fé. Senhor, visita agora cada pessoa que se sente derrotada. Abraça aquele que está cansado. Consola aquele que está chorando. Fortalece aquele que pensa em desistir. Levanta aquele que caiu. Cura aquele que está ferido. Que toda culpa seja removida. Que toda acusação seja quebrada. Que toda mentira do inimigo seja destruída pelo poder do Teu nome. Pai, derrama esperança sobre cada lar. Derrama paz sobre cada família. Derrama direção sobre aqueles que estão confusos. Derrama coragem sobre aqueles que têm medo do futuro. Abre portas que ninguém pode fechar. Restaura relacionamentos que precisam ser restaurados. Reconstrói sonhos que foram abandonados. Renova forças que foram consumidas pelas lutas da vida. Que a Tua presença visite cada pessoa agora. Que ela sinta o Teu amor. Que ela sinta o Teu cuidado. Que ela sinta a Tua paz inundando o coração. E que a partir deste dia, ela consiga enxergar não os anos que perdeu, mas os anos que o Senhor ainda está preparando. Nós declaramos pela fé que a nossa história não terminou. O nosso futuro está em Tuas mãos. Os nossos caminhos estão em Tuas mãos. Os nossos sonhos estão em Tuas mãos. E confiamos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós recebemos a Tua restauração. Recebemos a Tua paz. Recebemos a Tua direção. Recebemos um novo tempo em nome de Jesus. E entregamos tudo diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, que o Senhor abençoe o seu dia, fortaleça o seu coração e faça você experimentar a maravilhosa restauração que Ele prometeu. Deus te abençoe e até o próximo devocional.